E aí, galera, estou de volta, professora Nanda Mota. A gente vai dar continuidade à nossa aula de história que abordamos no primeiro quadro, os antecedentes sobre a Revolução Francesa. Essa nossa aula, né, como eu falei no primeiro bloco, nesse segundo a gente vai falar sobre as fases da Revolução Francesa, né, dar umas pinceladas, retomar alguma coisa que ficou lá no outro bloco, mas é importante que para você assistir e entender essa segunda parte é necessário que você retorna lá um pouquinho, dá uma assistida legal, faz umas anotações para você, enfim, fluir no conteúdo, tá? Bom, dando continuidade a essa questão da Revolução Francesa, como eu disse para vocês, crise econômica, crise política, crise social, desigualdade, fome, miséria, irresponsabilidade administrativa, tudo isso permeou a França no final do século XVIII, tá? E aí a gente vai perceber que o rei Luís XVI, ele tinha essa indecisão e ele precisava fazer com que ele tentava resolver a situação. Por isso a gente teve uma série de nomeações e demissões sucessivas de ministros das finanças francesas, tá? O rei Luís XVI, como eu falei para vocês no outro bloco, ele era extremamente indeciso. Então, ao nomear um ministro, né, e aos poucos ele ia sendo aconselhado de que aquele ministro não era, enfim, a pessoa ideal para resolver os problemas franceses, ele acabava demitindo. A gente vai perceber que um ministro foi nomeado chamado Jacques Necker. Ele foi nomeado para tentar sanar os problemas franceses, a pedido de Luís XVI. E é óbvio, a solução estava bem na frente de toda a França, de todo o Estado francês. A solução para a crise econômica francesa era cortar gastos e investir no necessário, investir na produção agrícola para alimentar os franceses. Porém, o primeiro e o segundo estado não queriam abrir mão dos seus privilégios, não queriam abrir mão das suas regalias, né? E o Jacques Necker, quando, Anne Turgot também propôs esse corte de gastos, propôs com que o primeiro e o segundo estado também passassem a pagar tributos. Esses ministros, eles foram, enfim, sumariamente eliminados da história, porque isso era inadmissível para o primeiro e para o segundo estado. Isso era inadmissível para a nobreza francesa. Pagar impostos? Não, jamais. E aí, o Jacques Necker durou um pouco mais no ministério e acabou convencendo o rei Luís XVI, a convocar os Estados Gerais, que era isso. A gente viu no bloco anterior que a França, a sociedade francesa, ela era escalonada em três estados, em três estamentos, em três classes. Primeiro, segundo e terceiro estado. Desde 1614 que não havia uma reunião entre os representantes desses três estados. Jacques Necker conseguiu convencer Luís XVI, o rei Luís XVI, a convocar essa reunião para tentarem achar uma solução para a intensa crise que a França estava mergulhada. Bom, a convocação desses Estados Gerais é o primeiro passo para o processo revolucionário, digamos assim, tá? Essa reunião, essa convocação aconteceu por volta de maio de 1789. Ela era uma reunião que contava com a presença de membros do clero, da nobreza e do terceiro estado, né, da burguesia. E essa reunião aconteceu no famoso Palácio de Versalhes. O Palácio de Versalhes, que foi uma construção arquitetônica, né, que deu vida ao sistema absolutista. Lembra do rei Luís XIV? Aquele lá do Rei Sol que eu mostrei para vocês? Ele foi o grande responsável pela construção do Palácio de Versalhes. Bom, o Palácio de Versalhes era a Casa Real, o Palácio de Versalhes era a casa, a morada do sistema absolutista. O Luís XVI convocou essa reunião dos Estados Gerais,
Essa reunião aconteceu, durou cerca de mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, e durante todo esse tempo a gente teve aí esse confronto, né, entre o primeiro, o segundo e o terceiro estado. Bom, o que é que nós temos? Essa reunião, ela precisava achar uma saída para a França, ela precisava achar uma saída para a crise econômica. Só que a gente percebe que a burguesia, ela ia com uma força muito maior. A burguesia francesa, a alta burguesia francesa, a média burguesia francesa e a baixa burguesia francesa, ela tinha uma inspiração iluminista muito forte, né? Aliás, a base filosófica para a Revolução Francesa foi justamente o iluminismo, né? Para vocês entenderem um pouquinho sobre o iluminismo, sugiro que deem uma olhadinha na aula sobre esse tema, é muito importante, tá? A Revolução Francesa teve essa inspiração iluminista, né? A famosa trilogia, né? Igualdade, liberdade, fraternidade. É necessário para que a França, era necessário esse tripé, digamos assim, para que a França evoluísse. Bom, a partir disso, nessa reunião dos Estados Gerais, a gente vai ter o confronto entre essas três classes. E a primeira grande vitória da burguesia do terceiro estado foi fazer com que a votação de todas as pautas daquela reunião acontecesse por pessoa e não por estado, como acontecia nessas reuniões, né? Por exemplo, as antigas reuniões existia o primeiro estado, o clero, tinha apenas um voto, o segundo estado, outro voto, e o terceiro estado, um outro voto. Então, se a gente perceber, sempre vai ser no 2-1. Sempre o clero e a nobreza casam as suas necessidades e a burguesia do terceiro estado, sempre saía perdendo. Bom, nessa reunião dos Estados Gerais, a grande vitória do terceiro estado vai ser justamente a mudança desse parâmetro. O voto deixaria de ser por estado e passaria a ser por cabeça, passaria a ser por pessoa. Nesse sentido, óbvio, o terceiro estado, né, era o maior contingente populacional da França estava concentrado no terceiro estado. O primeiro e o segundo estado, né, ou seja, o clero e a nobreza, somavam da população francesa mais ou menos 500 mil pessoas daqueles 25 milhões de franceses, né? Então, o terceiro estado era a classe social maior e mais heterogênea e, portanto, tinha mais representantes. Esse número maior de representantes fez com que, nessa reunião dos Estados Gerais, que aconteceu em 1789, o terceiro estado saísse em vantagem. Pois bem, quando o rei Luís XVI, percebeu que a situação ali na reunião estava se agravando, ele tentou boicotar a reunião, né? E foi a partir daí que a burguesia invadiu o salão de jogos do Palácio de Versalhes, se apossou daquela sala e de lá prometeu que só saía com profundas transformações. O Versalhes, né, o Palácio de Versalhes fica nessa pequena cidade chamada de Versalhes, que tem mais ou menos uma distância de 20 quilômetros de Paris, né? E esse afastamento da morada, né, do absolutismo foi feito por Luís XIV de propósito, tirar o sistema absolutista, né, tirar a corte do olho do furacão. Pois bem, em Paris, as pessoas estavam sendo animadas com aquele burburinho, com aquele frenesi de mudanças, de transformações. O povo, as classes inferiores, trabalhadores urbanos e camponeses, sofriam, eram assolados com a fome, e isso fez com que a Revolução Francesa tomasse esse caráter mais radical. Toda essa insatisfação popular, ela foi traduzida na famosa queda da Bastilha. Aqui no slide,
a gente tem uma representação que é extremamente importante, de novo, mais uma imagem que nos diz muito sobre esse processo. A 14 de julho de 1789, nós vamos ter a queda da Bastilha, né? Hobsbawm, Eric Hobsbawm, um grande historiador, ele afirma que em um processo histórico nada é mais revolucionário do que a queda de símbolos. E a Bastilha era o símbolo do absolutismo. A Bastilha, ela era uma masmorra, né, uma fortaleza, onde lá estavam guardados, era uma espécie de depósito de munição, e também lá eram confinados os presos políticos, aqueles que eram contrários ao sistema absolutista, aqueles que criticavam o rei Luís XVI. E aí, a população francesa, já armada, é interessante a gente voltar um pouquinho, tá? E fazermos uma observação. Por volta, mais ou menos, de junho de 1789, nós vamos ter a criação da Guarda Nacional. Essa Guarda Nacional, ela era uma milícia popular, uma milícia burguesa armada para defender o povo, né, do exército de Luís XVI, né? Havia toda aquela tensão, né, e o povo precisava se armar. Ao povo francês, cerca de mais ou menos 50 mil pessoas rumaram até a Bastilha, que ficava em Paris, e invadiram de forma épica essa masmorra, essa prisão, libertaram os presos políticos de posse de cerca de 40 mil fuzis e 8 canhões. O povo francês uniu essas armas às munições que estavam guardadas na Bastilha, e aí a gente percebe que a Revolução Francesa ela ganha um caráter extremamente radical, popular e revolucionário, tá? Retomando uma informação que foi dada no primeiro bloco, a gente pode perceber que a Revolução Francesa, ela de fato não teria sido tão profunda, de fato não teria sido revolucionária, transformadora, se a necessidade de alcançar o capitalismo que a burguesia tinha não tivesse sido casado com essa crise, essa intensa crise política e econômica que a França vivenciava. Talvez a fome, literalmente, do povo francês os levou a essa radicalidade. Pegarem armas, invadir e derrubar símbolos absolutistas, enfim, executar membros do Estado absolutista era transcendente. E a queda da Bastilha significou isso. A queda da Bastilha foi o marco inicial da Revolução Francesa. A gente percebe que todo 14 de julho para os franceses é sempre uma data comemorativa, é sempre uma data que revigora esse sentimento de nacionalidade, de progresso, de libertação, ok? Bom, a gente adentra de fato agora nas fases da Revolução Francesa. A primeira fase foi chamada de Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional é simples. Essa fase ela foi demarcada por inúmeras transformações. Essas transformações, elas foram encaminhadas pela burguesia, elas foram encaminhadas principalmente, né, os girondinos e os jacobinos. Passando rapidamente para o próximo slide, a gente vai ter essa divisão, tá? A burguesia, ela era principalmente dividida entre girondinos e jacobinos. Os girondinos, né, era, digamos que, a alta burguesia, aquela burguesia mais conservadora, e que tinha esse nome porque eram derivados de uma região da França chamada de Gironda,
tá? Os jacobinos, eles eram a ala mais, digamos, mais radical. Na verdade, os jacobinos, eles se radicalizam durante o processo revolucionário, tá? Era pequena e média burguesia, compostos por pequenos comerciantes, e que durante o processo revolucionário, eles ganharam o apoio dos sans-culottes. A gente vai perceber que durante esse processo, os sans-culottes, eles vão ganhar um caráter extremamente radical, né? São esses sans-culottes que vão pegar em armas, são esses sans-culottes que vão ser executores, enfim, vão radicalizar esse processo, certo? Bom, e a partir daqui também é importante a gente perceber que é desse momento da Revolução Francesa que surge a questão dos partidos de direita e de esquerda. Na atualidade, óbvio, partido de direita e partido de esquerda. Por quê? Na Revolução Francesa, nessa Assembleia Nacional, a gente vai perceber que os girondinos, eles sempre sentavam à direita da Assembleia. Os jacobinos sempre sentavam à esquerda desse espaço, né? Então, os jacobinos, que eram a ala mais radical, que queriam mudanças mais profundas, que queriam radicalizar o processo revolucionário, ficaram conhecidos como aqueles da esquerda. Os girondinos, que eram mais conservadores, que queriam preservar alguns privilégios e sentavam sempre à direita, ficaram conhecidos como aqueles de direita, né? Então, essa é uma das heranças que a gente tem da Revolução Francesa, né? Essa divisão, né, entre pensamento político de esquerda, pensamento político de direita, ok? Beleza? Bom, eu vou voltar um pouquinho o outro slide para a gente dar continuidade a essa questão aqui da Assembleia Nacional, tá? Um ponto que é extremamente importante a gente falar é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Bom, vamos para cá, vamos olhar direitinho esse nome. Nanda, Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, por que do homem e do cidadão? Na verdade, havia essa diferenciação? Havia sim, e esse é um ponto-chave para a gente entender qual era o interesse da burguesia. A alta burguesia, ela queria chegar ao poder político, ela queria ter representatividade política, mas essa alta burguesia, ela queria manter privilégios. A Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela designou que todos tinham direito à vida, que todos tinham direito à igualdade jurídica, igualdade perante a lei, mas a partir dessa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a propriedade privada, que eu costumo dizer que é o balão de oxigênio da classe burguesa, a propriedade privada passaria a ser o elemento distintivo entre classes, ou seja, deixaria de ser o nascimento, o sangue, como acontecia com a nobreza, como acontecia durante a Idade Moderna, durante o sistema absolutista, e o distintivo social passaria a ser exatamente a propriedade privada. Então, percebam, o cidadão, ele vai ser aquele que tem representatividade política, que tem propriedade privada, e o homem vai ser aquele elemento comum, aquele quando se iguala perante a lei, todos os homens são iguais, mas o distintivo seria a propriedade privada, seria a participação política, seria a representatividade política, tá? Bom, essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela é extremamente importante ainda para a gente, por exemplo, fazer uma abordagem sobre os direitos humanos, A gente vai perceber que a origem, de fato, dos direitos humanos, ela vem justamente aqui com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, tá certo? Bom, essa Declaração Universal, ela, como eu já coloquei para vocês, ela coloca justamente essa diferenciação entre classes
a partir da propriedade privada, ou seja, ela garante a existência da propriedade privada. A partir dessa declaração, a gente também vai ter intensas transformações sociais, no sentido de que os privilégios do primeiro e do segundo estado, eles vão ser postos em questionamento, tá? E a partir dessa declaração é que a gente vai ter a primeira Constituição Francesa. Essa Constituição Francesa que vai datar de 1991. Esse é um ponto extremamente importante. Galera, a Constituição Francesa, a partir disso, foi parâmetro para várias constituições, enfim, do restante do mundo. Por exemplo, o Brasil, né, teve uma inspiração muito forte com relação a essa Constituição de 1791, na França, tá? O que nós temos? O que essa Constituição demarcou? Primeiro, a França deixaria de ser uma monarquia absolutista e passaria a ser uma monarquia constitucional. Aqui a divisão dos poderes, um caráter iluminista, tá? A divisão entre executivo, legislativo, judiciário, né? Um exemplo de como o iluminismo foi forte, foi influenciador para a revolução, para o processo revolucionário. O voto censitário, ou seja, Nanda, o que é esse voto censitário? O voto censitário era aquele que você precisava ter uma renda mínima para poder ter cidadania. E aí a gente faz uma paradinha aqui e retoma a afirmação que a Revolução Francesa, o início da Revolução Francesa, os interesses da alta burguesia não era de fato uma igualdade social, não era de fato uma democracia. A alta burguesia, ela queria ser privilegiada, ela queria transferir os privilégios da nobreza, né, para ela, não tal e qual como era, mas ela queria manter esses privilégios, tá? Então, o voto censitário era para demarcar isso. O voto censitário traduz para a gente que o processo revolucionário francês não provocou uma democratização ao acesso da representatividade política, tá? E a gente percebe também aqui um caráter social, a manutenção da escravidão nas colônias, ou seja, né, a Revolução Francesa, ela mantém essa forma de trabalho, né, atrelada aí à escravidão, ok? Beleza? Bom, adiante a gente percebe que essa fase, né, chamada de Assembleia Nacional, ela vai dar continuidade à Revolução, porém os problemas não vão ser resolvidos. O povo francês continua a passar fome, a questão da política francesa não foi resolvida. Lembrem-se, a França, com a Constituição de 1791, a França deixa de ser absolutista e passa uma monarquia absolutista e passa a ser uma monarquia constitucional. O rei permanece. Luís XVI permanece sendo o rei da França, só que agora ele teria uma constituição para limitar os seus poderes. O Luís XVI, né, um exímio rei absolutista, não soube lidar com esse limite de poderes, né, conspirou contra a Revolução Francesa, conspirou contra a burguesia, tentou fugir da França em direção à Áustria. E nesse momento é importante a gente perceber, Nanda, como era que estava o restante da Europa? Como era que o restante da Europa via esse conflito francês? Viam com muito medo. Rússia, Áustria, Prússia, a própria Inglaterra viam aquele momento de ebulição que estava acontecendo na França com bastante receio. E aí eles começaram a unir forças nas chamadas coligações para tentar invadir a França e acabar com essa revolução. Percebam? A revolução, ela estava pondo em xeque o absolutismo. E isso poderia servir de má exemplo para o restante dos países absolutistas da Europa, tá? O rei francês, o rei Luís XVI, como eu disse para vocês, tentou fugir,
não conseguiu sair da França, né? Foi capturado, foi levado e foi posto na prisão como um traidor, e aquilo foi um elemento catalisador para a radicalização da Revolução. A prisão e a descoberta dessa traição do rei ao povo francês exaltou os ânimos, principalmente dos jacobinos. Percebam que, apesar de já ter acontecido muitas transformações na política, na sociedade, a França, a burguesia, ela ainda conservava vários privilégios, ela ainda não tinha se tornado de fato uma revolução radical. E aí essa fuga, essa tentativa de fuga e essa traição do rei fez com que os jacobinos se enfurecessem e dessem aí uma reviravolta nessa história da Revolução Francesa, tá? Bom, o que é que a gente pode perceber? Que durante essa traição do rei Luís XVI, esse fato foi muito importante para que os jacobinos decidissem tomar a frente do processo revolucionário, tá? Com esse acontecimento, a gente vai ter uma mudança de fase, né? A segunda fase da Revolução, que vai ser chamada de Convenção Nacional. Nanda, e o que é que muda nessa Convenção Nacional? Um fato extremamente importante, vou apagar aqui para a gente escrever, porque não podemos perder esse momento. Olha para cá, o que é que nós temos? Antes nós vimos que a França era uma monarquia absolutista. Com o processo revolucionário, se tornou uma monarquia constitucional. Importante demarcar que isso aconteceu em 1791 com a Constituição, tá? E aí, nesse período da Convenção Nacional, a França deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. E isso é muito importante, não só para a história da França, mas para a história política da Europa. Se em qualquer lugar perguntarem a vocês qual foi o período da Primeira República Francesa, a gente vai ter aqui no ano de 1700, finalzinho do ano de 1792, a inauguração, né, desse novo sistema político que é a República, tá? E essa mudança fez com que também os ânimos mudassem. Se a gente perceber aqui no slide, a gente vai ver que houve um acirramento, né, na disputa entre girondinos e jacobinos, né? Essa disputa ficou muito mais, como é que eu posso dizer para vocês, ficou muito mais intensa quando o rei, como eu disse para vocês, quando foi preso, quando foi acusado de traição, e isso vai fazer com que os jacobinos, de fato, provoquem as mudanças radicais que eles tanto queriam, tá? Bom, e a grande transformação, né, que a gente tem aqui, a transformação da monarquia para a república, tá? Bom, os jacobinos pediam incessantemente a execução sumária de Luís XVI, né? E isso, de fato, aconteceu. Por volta de 21 de janeiro de 1793, a gente vai ter a execução de um rei absolutista. E, de novo, resgatando Hobsbawm, nada mais revolucionário do que a destruição de símbolos. Luís XVI era um símbolo que resistia ainda, um símbolo absolutista que resistia em meio àquele processo revolucionário. O rei Luís XVI não escapou da guilhotina. Esse instrumento de execução matou, por mais ou menos um período de um ano, matou mais de 17 mil pessoas, cerca de 2.500 só em Paris, e fora as execuções que não tiveram julgamento, né? Então, se fizéssemos uma soma aí, talvez esse número de executados nesse período de um ano beirava a 40 mil pessoas, né? Então, esse período ficou conhecido como a chamada fase do terror. Foi o período em que os jacobinos
tomaram para si as rédeas da Revolução. Foi um período em que os grandes líderes da baixa burguesia, dos sans-culottes, né, como por exemplo Robespierre, Danton, Marat, eles tomaram as rédeas desse processo revolucionário, tá? A Convenção Nacional, ela é a segunda fase da Revolução Francesa. Só que a gente pode perceber que no primeiro ano dessa Convenção Nacional, de 1792 até 1793, os girondinos estiveram à frente. Quando o rei foi guilhotinado, os jacobinos assumem o poder. Aliás, o rei foi guilhotinado porque os jacobinos radicalizaram o processo revolucionário. Então, por volta de meados de junho de 1793 até junho de 1794, os jacobinos estiveram à frente do processo revolucionário. E esse ano que os jacobinos estiveram no domínio da Revolução ficou conhecido como a fase do terror. A fase do terror porque foi o período em que a guilhotina foi mais utilizada como método de execução, como eu falei para vocês, né? E lembrando esses números que eu acabei de colocar. Então, foi um período em que a Revolução, ela toma rumos que preocupava o povo francês, não só a nobreza, não só o clero, que estavam praticamente anulados aí desse contexto, mas assustava também a alta burguesia. Os girondinos estavam assustados com aquela violência, com aquela radicalidade que a Revolução estava tomando. E o problema persistia. O povo francês continuava com fome, a crise econômica não tinha sido sanada, a crise política estava, enfim, aprofundando-se ainda mais. E isso vai fazer com que esse período, ele vá ao longo desse ano perdendo a credibilidade. Robespierre era um líder, enfim, extremamente ovacionado no começo, mas com a persistência da crise política e econômica, os jacobinos foram perdendo a sua credibilidade. Bom, mas durante esse ano em que os jacobinos estiveram à frente, houve intensas transformações, como por exemplo uma nova Constituição, a chamada Constituição do Ano 1, né? Eles zeraram a contagem dos anos por acreditarem que a partir dali, que a partir de 1792, era que a Revolução estava começando de fato. Essa Constituição do Ano 1, por exemplo, ela transformava o voto censitário em sufrágio universal. E esse sufrágio universal foi um caráter extremamente importante para a história política da França, né? Ou seja, a ampliação dos direitos políticos, a ampliação da representatividade política para o povo francês. Como eu disse para vocês, a crise continuava. Nenhum dos grandes problemas da França foram sanados e os jacobinos foram perdendo a sua credibilidade. O próprio Robespierre, né, o grande mentor, o grande líder dos jacobinos, ele provou do seu próprio veneno. Robespierre, ele foi perdendo a sua governabilidade por conta da continuidade das crises, da crise econômica, da crise política. Robespierre acabou vítima de um golpe chamado golpe de Nono Thermidor, tá? Ou a reação termidoriana. Essa reação ela vai ser extremamente importante porque a gente percebe que é uma retomada dos girondinos ao poder. O Robespierre acabou se perdendo, né? Ele tinha, enfim, os seus conselheiros, as pessoas com quem ele teve uma trajetória política, como por exemplo, aqui no slide a gente percebe Danton, né? Um braço direito, digamos assim,
de Robespierre, Marat, que era um dos principais líderes dos sans-culottes, e o Robespierre, ele se perde porque, por exemplo, até o próprio Danton foi guilhotinado, foi condenado à guilhotina, né? Com essa confusão que estava a França, o Robespierre, ele não consegue sobreviver no poder. E aí a gente tem essa reação dos girondinos, a chamada reação termidoriana, e o grande golpe do nono Thermidor, tá? Thermidor era o nome do mês, como eu disse para vocês lá atrás. A Revolução foi tão profunda que ela mudou, inclusive, os nomes, né, dos meses, né? Então, a gente vai ter uma reação dos girondinos no mês chamado de Thermidor. E essa reação termidoriana, né, essa reação dos girondinos, ela derrubou Robespierre do poder, ele foi condenado e foi também guilhotinado, né? Somando aí esses números de execuções que a guilhotina proporcionou, certo? Bom, a gente vai fazer uma breve retomada, né, dessas fases da Revolução Francesa, para encerrarmos esse bloco e voltarmos no próximo com o desfecho e a conclusão da Revolução Francesa. O que nós temos? Nós temos a fase, né, a primeira fase da Revolução Francesa, a Assembleia Nacional, essa Assembleia Nacional que durante ela vai ter a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, importante documento, né, para a posteridade. Nesse documento a gente percebe que há uma afirmação de que a Revolução ela não era uma revolução de fato social, né, não era de fato uma revolução que iria trazer a democratização. Além dessa Declaração dos Direitos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi, né, uma inspiração para a Constituição de 1791, um ponto também que é muito importante, essa Constituição de 1791, que transformou a França em uma monarquia constitucional, essa Constituição de 1791, que trouxe à França o voto censitário, essa Constituição que acabou com os privilégios feudais, confiscou terras de nobres, confiscou terras da igreja, enfim. Nessa fase, né, da Assembleia Nacional, a gente vai ter a predominância dos girondinos no poder. A segunda fase, a Convenção Nacional, vai ser a fase mais radical da Revolução Francesa, primeiramente liderada pelos girondinos. Depois, com a fuga, né, e a traição do rei Luís XVI, os jacobinos tomam a rédea desse processo revolucionário e depois uma reação dos girondinos, né, visto que a situação francesa estava em causa, a política, a economia, a sociedade estava em frangalhos. Os girondinos sentiram a necessidade de retomar o poder, principalmente quando perceberam o enfraquecimento do grande líder Robespierre, ok? Então, um abraço. Espero que tenha ajudado aí vocês nessa esclarecer esses principais pontos da Revolução e a gente volta no próximo bloco com o desfecho desse processo.